ocasião. Eu vou falar um pouco sobre endstop, que é um conjunto de células e modelagem dessas células, né? Eu deixei o título em inglês porque endstop é difícil de traduzir. A tradução para o inglês seria hipercomplexa, mas hipercomplexa não diz, endstop já diz que é alguma coisa que está terminando ali, tem uma influência. Mas o resto do slide está todo em português. Ou então, o que é endstops? Endstops são um conjunto de células no córtex visual primário que tem a seguinte característica: elas só respondem para pequenos estímulos, ou quando o estímulo, você tem uma terminação do estímulo no campo de influência da célula, né? Se você tiver uma alongação, ela responde menos, e se a alongação passar completamente, aí a resposta é completamente zero. Ela é cega para esse tipo de estímulo, né? Se você tiver um estímulo desse tipo, mas você tiver uma outra orientação, ela também responde, mas é basicamente porque você tem as terminações, né? Esse trabalho, essas pesquisas fisiológicas, elas foram feitas pelo Rubel, que eu vi, acho que é uma médica e outra biólogo, e eles pesquisaram várias células do sistema visual e em 1981 eles ganharam o Nobel de Medicina graças a esse estudo. Eles fizeram também alguns experimentos, isso aqui é bem antigo, mas já foi repetido várias vezes, que é fazer o tracking do olho do observador e ver onde ele se concentra, né? Então, esses grandes movimentos são chamados movimentos sacádicos, eles acontecem espontaneamente, e os pequenos movimentos são chamados movimentos microsacádicos, né? E eles ficam concentrados aí onde a gente parece ter mais variação de iluminação, né? Então, isso aí também, externamente, aponta para a importância dessas células do tipo endstop. Essas outras células simples e complexas, normalmente elas são bem modeladas por modelos lineares, né? Mas existem indicações de que a maioria das células do sistema visual primário são do tipo endstop. Então, elas são predominantes, né? Então, qual é a importância dessas células para a gente? Há um problema da modelagem dessas células, que elas não aceitam modelos lineares. É basicamente por causa da decomposição de Fourier, né? A gente apresentou aqui um modelinho de endstop, né? Se você tiver o sinal, só tem variação numa direção, então o modelo é B, ele tem que dar resposta zero, né? Essa é a premissa, ok? Acontece que por causa da decomposição de Fourier, qualquer sinal pode ser escrito como uma superposição de modelos desse tipo, né? De modelos aqui 1D, né? Se o modelo for linear, a resposta vai ser zero para qualquer sinal. Então, você não pode modelar endstop com modelo linear. Isso já cria um problema, porque não linear é muito grande, né? Mas, apesar disso, tem algumas propostas, né? Essas propostas aqui são dos anos 90. O Bart deu um mini curso aqui no IMPA, foi como eu tomei conhecimento desses problemas, e ele foi um convidado do Luiz Velho, quando eu estava fazendo doutorado, em 1995. Então, eu escolhi esse tema porque é uma das coisas fortes do IMPA, e tinha uma piada quando eu era aluno, né? Quando eu era aluno de doutorado, que dizia: o aluno de doutorado tem que procurar seu próprio problema, porque se o professor tem um problema bom, ele resolve. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. A generosidade do Jonas e do Luiz Velho, do Luiz Henrique de Figueiredo, mostram isso. Eles sempre trouxeram bons pesquisadores que traziam também bons problemas interessantes, não necessariamente problemas fáceis. Muito bem, então, eles se motivaram em geometria, né? Se você tiver o operador de Weingarten, o determinante tem essa propriedade de endstop. O determinante do operador de Weingarten é a curvatura gaussiana, ela vai ter essa propriedade de endstop, né? Aí, quando você calcula isso para uma imagem, você observa naturalmente que a parte que interessa é o determinante da hessiana, né? Aqui a curvatura gaussiana é o determinante da hessiana dividido por esse fator, e esse fator aqui nunca se anula, então é sempre positivo. Então, o que interessa é isso, né? Então, só que se você trabalha com esse modelo tem um problema diretamente porque ele não é homogêneo, e você espera que tenha alguma homogeneidade, né? Se você multiplicar aqui a f por um certo lambda,
o lambda não sai, né? Então isso aí vai causar alguns problemas que você espera para uma teoria desse tipo. Se você usar só o determinante de H, só o determinante do Hessiano, aí você tem a homogeneidade, mas você tem um problema se você quer estudar a injetividade desse operador, né? Se você quer estudar realmente quanta informação é retida por esse operador. O problema é de ordem teórica. Se você tenta olhar isso aqui como uma equação diferencial, onde você conhece D e você quer determinar as soluções, essa é uma equação bem conhecida de matemática, se chama equação de Monge-Ampère, e tem se revelado um problema extremamente desafiador, né? Então, ir por esse caminho, digamos assim, é como ir, talvez, na direção da conjectura de Poincaré, né? Pode ser que dê para resolver, mas ainda não sabe como. E você pode ter variantes, né? Você pode, como o determinante aqui é zero, então o menor dos Ds também vai ser zero. Aí você também vai ter não linearidades, e você tem o clipe de Young Values, que ainda é uma restrição disso aqui, né? Você pega ele só se o D for positivo. Ou seja, você só pega as partes, a gente chama em matemática as partes elípticas da superfície. Okay? Bom, existem alguns trabalhos de reconstrução com isso aqui. Agora, o que é interessante é que todos eles gozam de uma boa propriedade, eles não dependem do sistema de coordenadas, né? Se você rodar a imagem um pouquinho, eles ficam invariantes. A gente pode ver bem claramente aqui que a gente não precisa usar a coordenada para escrevê-los. Okay? Bom, então, vem uma pergunta. Esses aí são todos? Né? A gente fez alguma coisa nisso e agora, depois de algum tempo, ainda o Bart perguntando de mim se eu tinha alguma coisa, eu resolvi olhar de uma maneira um pouco diferente, né? Então, vamos pegar aquele mesmo modelo, né, do que seria um sinal que tem variação só numa direção. E se isso acontece, aqui é a hessiana vezes a direção ortogonal ao gradiente tem que ser zero. Aí você tira facilmente 3 operadores. O H, que já aparecia, né, e esses dois aqui. Né? Esse aqui é altamente não linear, e esses dois aqui, eles pertencem a uma classe de operadores chamados semilineares. Então, a princípio, eles têm um comportamento mais simples. Ainda são lineares, mas são semilineares. Então, esses são todos. Então, a gente foi atrás de tentar responder essa pergunta, né? Tem outros? Se a gente olhar em coordenadas, a gente pode expressar tanto o H quanto o S quanto o T como polinômios, esse de grau 2, esse de grau 3, onde as variáveis P, Q e R são derivadas de primeira ordem. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê é que esses três eles se escrevem como um polinômio, né? Nessas variáveis x, y, f, p, q, r, s, t. Né? E esses polinômios eles são também invariantes, eles têm essa propriedade extremamente especial. Tá? Essa é uma propriedade muito desejada, né? Se você rodar um pouquinho a imagem, você não deixa de perceber. Se você rodar muito, se sabe que a percepção vai ter alterações, né? Você não vai perceber da mesma maneira. Mas se você rodar uma imagem um pouquinho só, vai mexer a cabeça um pouquinho só, você não nota a diferença nenhuma da imagem. Então, essa propriedade é desejada. E nós colocamos ela entre as propriedades que os operadores devem ter. Tá? Então, isso aqui é só a mudança, né? Só para a gente lembrar, isso aqui nunca muda se você fizer essa mudança de coordenadas. Né? Isso aqui é bem estudado de pessoal de álgebra e de geometria, e é possível classificar todos esses invariantes diferenciais. Né? Então, você tem aí uma primeira proposição, é que se você tem um modelo não linear, até a segunda derivada, com a propriedade de ser invariante a pequenas rotações, então, necessariamente, esse modelo é uma função do quadrado da posição, que do produto da posição pelo gradiente, eu vou dizer mais o que é esse produto daqui a pouquinho, porque ele vai simplificar um monte de... Esse artigo tem muitas fórmulas, né? Ele é mais artigo de matemática do que realmente o artigo de computação gráfica ou de visão. Quadrado do gradiente, o laplaciano, e os 3 operadores, o determinante do hessiano, o S e o T.
Se você exigir que esse operador B, isso aqui é só exigindo que ele é invariante, né? Que ele é invariante por rotações. Se você exigir que esse modelo aqui é end-stopped, então você diminui todas as possibilidades. Ou seja, todos os modelos end-stopped em que essa função I é diferenciável, todos os modelos end-stopped em que essa função I é diferenciável, eles são uma combinação linear de S, T e H, onde os coeficientes também são invariantes. Essa combinação linear não é com coeficientes constantes, né? Aqui, como coeficientes, você tem invariantes. Ou seja, os mais simples que você pode obter são S, T e H. E aí fazer complicações dele, plugando aqui invariantes. Se você exigir que, além de diferenciável, aí seja um polinômio, então esses coeficientes também são polinômios nas variáveis P, Q, R e S, T. Né? Então, agora você limitou a quantidade de modelos não lineares possíveis, né? Exigindo que essa função seja diferenciável, ou seja, que o invariante é diferenciável, e exigindo que o modelo seja invariante por rotações. Bom, o produto, né? Aqui aparece esse produto. Esse produto é importante na verdade, esse produto tem ganhado importância porque ele simplifica muitas fórmulas, inclusive em computação gráfica. Né? Esse produto permite uma geometria analítica sem coordenadas. É o chamado produto geométrico ou álgebra de Clifford. Então, é uma álgebra gerada pelos elementos do plano e pelos números complexos. Né? Isso aqui são geradores da álgebra, como a álgebra é gerada. Né? O produto do E1 por E1 é 1, o produto do E2 pelo E2 é 1, e o produto de E1 pelo E2 e de menos E2 pelo E1 é a unidade imaginária. Né? Então, essencialmente, isso aqui é o plano, soma direta para o pessoal de matemática, é o plano somado com o C. Né? Você pode pensar que os elementos daí têm duas componentes. Uma componente é um elemento do plano, outra componente é um número complexo. Mas é uma álgebra, é fechado, né? Então, o produto escalar, ele se escreve facilmente como essa soma alternada, né? Semissoma, do produto de dois vetores. A gente introduz esse elemento aqui chamado produto exterior, também que é bastante comum, e isso aqui aparece muito em geometria diferencial. Que também fica escrito em termos da álgebra. E o produto dos dois elementos agora se escreve de volta em termos dos dois, como sendo o produto por escalar, mais o produto exterior. Então, o produto de dois vetores, o produto geométrico de dois vetores tem duas componentes. Uma componente que é um número e outra componente que é um número complexo. Então, você multiplica dois vetores, você tem um número complexo. Então, só para ilustrar, o produto do vetor x pelo gradiente de f é isso aqui. Então, é muito mais conveniente escrever dessa maneira do que aqui com coordenadas. Né? Coordenada vai introduzir uma complicação de notação desnecessária. Né? Então, a outra pergunta é, tá bom, nós classificamos agora, a gente já tem uma lista deles, que operador escolher? Né? Aí a gente tenta escolher o mais simples possível. Né? É uma coisa que é razoável. Tenta escolher um que seja homogêneo. Essa propriedade é boa porque se você multiplica a imagem por uma constante, você não quer que as áreas onde o operador é zero, deixe de ser zero, etc. Né? É homogêneo. E tenta escolher um que seja exato. Né? Ou seja, o operador só vai dar a resposta zero se de fato você não tiver nenhuma região onde ela tenha variações em várias direções. Só vai ser zero se a imagem de fato só variar em uma direção. Então, nenhum desses três é exato. Então, você tem que ir um pouquinho além e pegar pelo menos uma combinação linear. Né? Esse é exato e homogêneo é um dos mais simples, exatos e homogêneos. Tem outros também exatos e homogêneos. Também ainda, é só pegando combinações lineares com coeficientes constantes. E a gente vai olhar um pouquinho que informação seria capturada por um operador desse tipo. Tá? Então, a gente quer responder a pergunta, quanto de f é codificado por um operador desse tipo? Tá? S mais TJ.
A gente vai fazer isso pegando a coisa. A gente pega uma curva primeiro, né? É uma curva qualquer, e eu gostaria de escrever f em termos desses dados, ST. Tá? Então, eu pego uma curva, se eu derivo essa curva, a função ao longo dessa curva, se eu derivo a imagem ao longo dessa curva, eu vou ter simplesmente aqui o gradiente, vezes a derivada da curva, a velocidade da curva. Né? E se eu derivar o gradiente, eu vou ter a siana vezes a velocidade da curva. Né? Então, aqui entra a facilidade que a álgebra geométrica te dá. Tá? Se eu multiplicar o gradiente pela sua derivada, aí aparece aqui a siana, e isso aqui foi transformado num número complexo. Tá certo? A hessiana eu posso escrever em termos, a hessiana aplicada no gradiente, né, que é H vezes, a hessiana vezes o gradiente, eu posso escrever em termos do próprio gradiente, essa é chamada a base gradiente. Né? E quando a gente faz isso e reintroduz aqui, a gente ganha que o cubo do gradiente vezes a derivada do gradiente tem esses coeficientes aqui que são conhecidos, vezes esse U, S, o S e o T. Esse U aqui, ele aparece aí uma coisa que a gente não sabe o que é. Né? Esse U é exatamente esse aqui. Tá? Esse aqui ele é conhecido da literatura de divisão artificial porque esse aqui é o operador que permite calcular as arestas de Haralick. Tá? Então, a gente facilmente tira daí dois pequenos resultados. Né? Um que se relaciona com os zeros crosses desaparecendo da imagem, né? Que tem a ver com a conjectura de Mar. A conjectura de Mar de que os zeros crosses laplacianos determinariam o laplaciano e daí a imagem. E, em geral, você trabalha, o próprio Mar cita isso, não só com zeros crosses, mas com as inclinações ao longo dos zeros crosses. Né? Aqui seriam, eu peguei o gradiente da função ao longo dos zeros crosses, mas no artigo original do Mar ele usa as inclinações do laplaciano, mas o que ficou o que se usa modernamente é as inclinações da própria função. Se você conhecesse os zero crosses do laplaciano da f, então isso determinaria completamente a imagem. Né? Então, como é que a gente relaciona? A gente não tem o gradiente no modelo end-stop, a gente teria a informação end-stop, gama. Tá certo? Como nós determinaríamos o gradiente? Né? Aí acontece que o gradiente ele é a solução dessa equação diferencial que só envolve gama. Tá? Então, isso aqui relaciona com esse resultado porque a informação end-stop determina o gradiente. Né? Isso falando de zero cross. Mas zero cross saiu um pouco de moda porque todo mundo sabe que zero cross não é um bom detector de aresta. Né? Então, no caso das arestas de Haralick, ainda é mais fácil, porque nesse caso o U é zero. Né? Se a gente voltar para cá, o U é zero. Então, se o U é zero, você determinou completamente o gradiente. Então, se você tem as arestas, no sentido de Haralick, você tem as inclinações ao longo das arestas, então isso determinaria G. Isso é o trabalho do Malá. Né? Esse trabalho é bastante famoso porque também conheci esse trabalho através do professor Luiz Velho, né? Porque é a base da codificação moderna de imagens de última geração, das últimas gerações. Você usa wavelets para detectar as arestas em vários níveis e a partir daí você codifica a imagem. Isso aqui não existe uma demonstração matemática disso aqui, mas existe a demonstração computacional. Né? Ninguém achou nenhuma imagem ainda que isso não funcionasse. Mas isso é um problema super interessante também. O próprio Malá tem um algoritmo de que o algoritmo converge, mas não necessariamente converge para a imagem original. Né? Então, você normalmente não precisa, de novo, do gradiente. O gradiente não precisa estar, você não precisa ter essa informação, porque essa informação ela é incluída na informação end-stop. Né? A informação end-stop determina o gradiente. Mas e se você for ao longo de uma curva? Será que dá para fazer melhor? Então, aqui eu quis impressionar vocês. Né? Eu coloquei aqui os dois operadores em coordenadas. Então, você tem duas equações diferenciais parciais não lineares de segunda ordem. Isso aqui é um sistema redundante, porque você tem duas equações.
Se você vai modelar com a equação diferencial, você tem um problema. Se você usa uma equação diferencial só, você precisa de alguma informação ao longo de uma curva, porque ela só não determina a solução. Se você tem duas, aí você tem redundância. Isso, se você, pessoal de geometria, que conhece geometria, é mais ou menos como você desse os coeficientes da primeira e segunda forma fundamental. Né? Então, você quer determinar a superfície a partir disso aí. Mas existe redundância nisso. Então, você precisa de equações extras que te digam qual é essa redundância. Elas têm o nome de equação de Gauss, Maynard, Codazzi. A gente vai atrás dessas equações extras, né? Ele é um sistema superdeterminado, tem equações de contabilidade, é possível calcular. São 5 equações de contabilidade, de compatibilidade, mas às vezes acontecem alguns milagres em equações diferenciais parciais. As equações de compatibilidade não dependem das derivadas de segunda ordem, só dependem das derivadas de primeira ordem, du dx e du dy. As expressões não me interessam muito, o que interessa mais é esse fato de que elas só dependem das derivadas de primeira ordem. Então você consegue tirar um teorema de unicidade aí para Yandy-Stobin. Né? Se você tiver as duas primeiras condições de compatibilidade, isso aqui é num ponto só, for diferente de zero, e esse jacobiano for diferente de zero. Se essas duas coisas acontecem, você consegue resolver a equação. É o teorema das funções implícitas, é conhecido como teorema das funções implícitas. Né? Você consegue resolver a equação. E se as outras equações de compatibilidade estiverem satisfeitas, então esse sistema aqui possui uma e apenas uma solução. E a solução é suave. Né? E além disso, você tem como calcular a solução. Então, a gente pode usar isso para ter um teorema de unicidade de representação por gama. Tá? Essa unicidade de representação é em alguns trechos só. É impossível conseguir uma unicidade de representação total, porque você tem, se você pega a imagem que só varia na direção, todo mundo vai no zero. Então, total você não vai ter. Então, se você tem duas imagens FG, se elas têm a mesma informação em Stobin, e se o jacobiano das duas primeiras condições de contabilidade nunca se anula, então, e elas forem iguais num ponto, e o gradiente forem iguais num ponto, então as duas imagens são iguais. Eu coloquei aqui um exemplo, só para a gente ver mais ou menos como funciona. Aqui eu dou duas informações, elas são compatíveis, tá certo? E aí você consegue fazer computacionalmente, inclusive, chegar à conclusão de que a única solução que tem essas duas informações em Stobin é essa aqui. Né? Esse exemplo ele é a mesma coisa para praticamente qualquer polinômio, só dá mais trabalho. A razão é porque as equações são 5 equações de compatibilidade. Né? Então, para você ter 5 equações de compatibilidade, você tem 5 equações a duas variáveis dando zero. E aí existe uma técnica para você calcular todas as soluções. Bom, como o trabalho é um evento de computação gráfica, processamento de imagens, eu tinha que fazer algumas simulações. Né? Do ponto de vista de você ter uma teoria, se você garantir a unicidade, é importante. Não necessariamente você tem que ser capaz de inverter. Né? Isso depende da aplicação. Né? Se você quer aplicar, mas se você só quer descrever o funcionamento dessas coisas, você também não precisa inverter. É o mesmo problema com a conjectura de Marr. Se você calcula o laplaciano da imagem, é extremamente difícil inverter e reobter a imagem a partir do laplaciano. Esse também é um problema de matemática que ainda não é completamente solucionado. Né? Se a equação laplaciana generalizada, a equação de Poisson, tem sempre solução. Aqui a gente tem a imagem original. Eu coloquei isso aqui porque você só tem variação. Né? Aqui, bom, quando você vai para um sistema de equações não lineares, você tem um problema você pode ter problemas de múltiplas soluções. Eu vou explicar depois por que você tem que entrar com a equação com a solução, com uma imagem em baixa resolução. Né? Isso aqui é a imagem reconstruída e isso aqui são alguns passos
alguns passos da reconstrução. Isso aqui logo no início, aqui um passo intermediário, aqui mais adiantado, e daqui já foi para cá. Aqui é um outro exemplo aqui mais elaborado. Você tem uma imagem, você entra com a imagem em baixa resolução, e você tem alguns passos da reconstrução, e você vê que o bordo está sendo reconstruído corretamente, né? E aí você tem a reconstrução. Tá? Aquele sistema ele não é reconstruído diretamente, é difícil reconstruir diretamente, por razões matemáticas mesmo, de matemática numérica. Uma daquelas equações é parabólica e a outra é hiperbólica, mas as duas são degeneradas. É difícil de reconstruir. Então, para você ter um algoritmo, você precisa, de preferência, ir para uma coisa que é elíptica, onde você tem muitos algoritmos conhecidos. Né? Então, o que foi feito nesses dois exemplos? A gente formou um funcional energia. Com esses dois. Isso aqui é o operador S, esse aqui é o operador T. Esse aqui é para garantir que o campo que você vai obter é integrável, você pode obter a U. Isso aqui são as derivadas do campo. Né? Então, se você minimiza esse funcional, você obtém uma equação desse tipo. Essa equação é elíptica. Tá? Elíptica e quase linear. Então, existe um monte de trabalho de algoritmos que permitem reconstruir. Há um problema que é isso. Se você botar tudo zero aqui, tudo zero é uma solução dessa equação. Então, você não consegue, do nada, reconstruir toda a informação. Você tem que entrar com alguma informação em baixa escala para você poder ter a informação. Então, agradeço mais uma vez ao Luiz Velho por ter feito parte da minha existência e aos colegas por terem tido a paciência de me escutar. Obrigado.